Oi, teste. Oi. Agora. Novamente, graça e paz, amada igreja. Chegamos ao nosso momento de exposição das Escrituras. E apenas a título de informação, se há alguém nos visitando essa noite, que aqui na igreja nós costumamos fazer pregações expositivas. E a ideia da pregação expositiva é que nós percorramos um livro da Escritura por completo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, tentando extrair dele qual o sentido, qual a mensagem original que o texto bíblico foi escrito para os seus leitores originais e como essa mensagem pode trabalhar em nós hoje. Nós sempre falamos que há uma distância grande entre os leitores originais da Bíblia e nós. Hoje, especialmente, estamos falando de 2.500 anos para um pouco mais. Então, que o Senhor nos ajude nesta noite. Nós estamos, neste exato momento, na terceira mensagem da nossa série O Justo Viverá pela Fé, aprendendo a confiar em Deus em tempos de perplexidade. Esse é o nosso cartaz da nossa série. Mas antes da gente iniciar diretamente a pregação ou necessariamente entrar no texto bíblico, eu gostaria de começar nessa noite com um exercício de imaginação com a igreja. Imagina, igreja, que você está orando a Deus para que Ele traga justiça na nossa cidade. Diante de tanta corrupção, de tanta violência, de tanta injustiça e sofrimento na cidade de Boa Vista, você ora pedindo a Deus: Senhor, livra a gente de tudo isso. E Deus diz: tudo bem, eu vou livrá-los. Só que agora, para livrá-los, eu vou trazer pessoas ainda mais violentas, ainda mais corruptas, vou trazer ainda mais sofrimento, eu vou trazer uma pessoa, um povo mais piedoso para resolver essa situação. Como você reagiria? Como você se colocaria diante de uma situação como essa? Como você reagiria a essas palavras vindas do seu Deus? Nós estamos lendo Abacuque, irmãos, e Abacuque é um livro que faz uma espécie de oração a Deus. Ele é um profeta um pouco diferente do que nós estamos acostumados com os profetas. Geralmente o profeta fala ao povo. Abacuque registra o seu diálogo com o próprio Deus. E em seu diálogo nós vimos nas primeiras mensagens que ele vai até Deus e faz perguntas: Senhor, até quando? Até quando eu vou gritar violência? Até quando o ímpio vai prevalecer sobre o justo? Até quando nós vamos ver essa situação onde a lei está se afrouxando, os juízes estão se corrompendo? O irmão Cleiton até trouxe em uma das pregações que qualquer coincidência, qualquer semelhança com a realidade atual é mera coincidência. Será que é mesmo? Será que nós vivemos em uma sociedade onde a gente muitas vezes não confia na justiça? Principalmente no alto escalão da justiça, podemos dizer assim. Será que nós vivemos numa sociedade onde a violência está estampada todos os dias nos nossos jornais? É só abrir o Folha de Boa Vista, o Jornal do Dia, ou você liga no Jornal Nacional, violência e violência e violência. Será que o ímpio prospera sobre o pobre ou o justo? Será que pessoas com o coração e má índole prosperam diante de pessoas que tentam viver uma vida justa e honesta? É o que a gente vê. E o profeta leva isso diante de Deus. E ele pede providências. Senhor, até quando o Senhor vai ficar em silêncio? E Deus responde, irmãos. Foi o que a gente viu na semana passada, pregação do irmão Cleiton. Deus responde. Só que o que Deus responde, amada igreja, é algo que Abacuque não esperava. O que Deus responde pega ele completamente de surpresa. Deus responde o quê? Os irmãos lembram? Deus responde que vai levantar um povo, o povo chamado Caldeu, os babilônicos, uma nação que nós vimos na semana passada impiedosa, cruel, que confiava na sua força, para ir até Jerusalém, ir até Judá e destruir a cidade e castigar o seu povo. Nós vimos que esses babilônicos eram perversos, eles adoravam a sua própria força, faziam do seu exército o seu próprio Deus. E Abacuque fica muito surpreso com essa resposta de Deus. Mas quem de nós não ficaríamos? Porque nós mesmos hoje não conseguimos conceber como é que um Deus de amor, um Deus que é todo amor, pode enviar sofrimento para os seus filhos. Sabe, irmãos, é estranho a gente pensar muitas vezes que Deus pode usar instrumentos maus, que é o que a gente vai ver hoje, para disciplinar e corrigir o seu povo. Quando a gente olha para a história de Abacuque, a gente imagina: Deus não vai fazer isso. Deus vai dar outra forma.
A gente lembra que Judá era o povo da aliança, mas também se a gente lembra que Judá era o povo da aliança, nós também lembramos que quando Deus estabelece a aliança, ele diz que se o povo obedecer a ele, as bênçãos viriam. Entretanto, se o povo desobedecesse a Deus, as consequências viriam. As nações ao redor iriam vir até eles e sobrepujá-los. Perdão. Então, irmãos, Deus advertiu esse povo constantemente. A gente vê muito isso no livro de Juízes. Eu estava lendo Jeremias esta semana, e Jeremias ele é contemporâneo de Abacuque. É numa mesma época que a história de Jeremias acontece e Abacuque. Jeremias um pouco depois, porque Jeremias vê a chegada do povo babilônico. Abacuque ele recebe a notícia que os babilônicos viriam, e Jeremias vai ver essa chegada. Mas lá com Jeremias, o próprio Deus ainda naquele momento, mesmo o povo já vindo, ele ainda fala para o seu povo se arrepender. Repetidas e repetidas vezes, Deus chama o seu povo ao arrependimento, mas o povo prefere buscar outros deuses. Endurecem seu coração e buscam os deuses das nações estrangeiras. Quando a gente está de olho nesse livro, irmãos, logo nesses primeiros textos, nos primeiros versículos, a gente logo vê que nós estamos diante de duas perspectivas, duas vontades. Nós temos a vontade do profeta e nós temos a vontade de Deus. Obrigado, irmã. Obrigado. Você percebeu isso? O profeta tem uma vontade, ele quer que Deus livre. Mas Deus também tem a sua vontade, ele vai livrar, do seu modo. Só que, muitas vezes, tal qual o profeta, eu e você achamos que o modo como Deus deve refazer as coisas é do nosso jeito. Ou seja, talvez Abacuque achasse que o modo como ele quisesse que Deus livrasse o seu povo fosse melhor. Ele queria um livramento sem sofrimento. Nós lembramos que estamos perto da época do rei Josias. Tinha acabado de acontecer um avivamento. Então, quando Abacuque pede para o Senhor intervir, ele provavelmente imagina que Deus vai trazer um avivamento no seu povo, e não destruição. Isso acontece comigo e com você. Por vezes, irmãos, eu e você, quando estamos clamando ao Senhor, nós queremos que Ele haja de acordo com a nossa vontade, de acordo com a maneira que nós imaginamos que é o certo de Deus agir em favor das nossas vidas. Quando nós olhamos para a Escritura, e isso acontece conosco também, quando é que a gente ia imaginar que uma disciplina do Senhor ia ser pior do que um livramento? Deixa eu explicar melhor. Quando nós imaginaríamos que a cura poderia ser tão dolorosa quanto o remédio poderia ser tão doloroso quanto a ferida. Aos mais velhos aqui, eu com certeza sei que quando vocês eram mais jovens, vocês estavam brincando na rua, caíam, escorregavam, ralavam o joelho, voltavam em casa, as mães de vocês falavam assim, eu vou pegar o metiolate. Tá bom, curei. Por quê? Quem é dessa época sabe que o metiolate ardia. Então a cura era tão ruim quanto a ferida. Para os mais novos aqui, quando você pegou aquela dor de ouvido de infecção, você foi no posto de saúde, o médico falou assim, vou passar Bezetacil. Aí você, estou bem. Por quê? Porque a Bezetacil dói. E você fala, eu já estou bem, não quero mais. Você já cura para a minha infecção, para o meu antibiótico. É tão doloroso quanto a dor em si. Mas a gente sabe que a cura vai trazer melhoria para frente. Mas muitas vezes a gente tem receio dela aplicada no momento. Amada igreja, eu e você muitas vezes somos assim. Nós não acreditamos que Deus vai trazer, por vezes, uma disciplina tão dura quanto o que a gente está clamando a Ele naquele momento. Às vezes, eu e você queremos que a nossa vontade prevaleça. Existem igrejas hoje aí, ao nosso redor, que têm coragem de chegar ao Senhor e falar assim, eu determino, eu decreto isso. Você já pensou isso? O Deus de todo o universo, o Criador de tudo, sendo tratado muitas vezes como um servo? Será que a gente perdeu a noção da grandeza do nosso Deus e achar que Ele deve se curvar e se fazer as vontades da forma como eu quero? Às vezes, eu e você somos assim. Queremos que a nossa vontade prevaleça, tentamos achar maneiras de barganhar com Deus. O irmão Cleiton trouxe na sua última pregação uma coisa interessante, que isso acontece em todas as religiões. As pessoas sempre descobriam que tinha um Deus e tentavam achar maneiras de como agradar esse Deus para que Ele trabalhasse em favor de mim. E principalmente contra os meus inimigos, mas principalmente em favor de mim. Como eu posso mover
agir de maneira que o meu Deus, esse Deus com que eu creio, ele haja em meu favor. Mas será que é assim com Abacuque, irmãos? Será que diante de uma notícia dessa, que Deus frustra a sua expectativa, frustra a expectativa do profeta, como será que ele age? E eu já trago uma pergunta para você também. Quando Deus frustra a sua expectativa, como você reage? Quando Deus te diz não, como você reage? Quando você não entende o plano de Deus na sua vida, quando as coisas acontecem na sua vida, muitas vezes, algumas vezes vem um sofrimento, por outras vezes vem uma situação que você gostaria de evitar, como você reage sabendo que Deus está no controle disso? Você se afasta, renega ao Senhor, ou você vai agir conforme o nosso profeta Abacuque? É o que a gente vai ver hoje, irmãos. Abacuque, ele ficou perplexo diante da resposta de Deus. Ele acabou de ouvir que viria um povo, ia fazer estragos, e que isso era providência de Deus. Deus estava levantando. Se no início o nosso profeta estava triste com a situação do seu povo, por isso que ele clamava ao Senhor, até quando? Agora ele está sabendo que vai vir uma calamidade ainda maior sobre o seu povo. E a revelação divina foi uma surpresa. Mas e o profeta? Será que ele vai se rebelar contra Deus? Será que ao ouvir algo que ele não esperava ouvir, ele vai dizer, eu não quero mais esse Deus não? Será? É uma pergunta que eu deixo para a gente. E nós, hoje? Quando vem os dias maus, quando os dias maus nos sobrevier, nós vamos cair no desespero, na desesperança? Eu convido cada um dos irmãos a abrir a sua Bíblia em Abacuque. Nós iremos ler hoje, irmãos, do versículo 12 até o versículo 1 do capítulo 2. E vamos tentar responder essas perguntas. Será que quando vier o dia mau, será que quando eu não entender os planos de Deus, como vai ser a minha reação? Como eu vou lidar com a notícia quando eu ouvir de Deus algo que eu não espero? Abacuque 1, versículos 12 até versículo 1 do capítulo 2, o texto diz assim, eu estarei lendo da NVI, mas se a sua versão for diferente, você pode acompanhar na sua Bíblia, mas a NVI vai estar projetada no nosso telão. O texto diz assim, Senhor, Tu não é desde a eternidade, meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que tolera os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram que são mais justos do que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois, graças à sua rede, vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Vamos orar, igreja. Amado Deus, estamos diante da Tua palavra. Da Tua palavra registrada há tantos anos, mas que fala a nós hoje, assim como falou há tanto tempo atrás. Eu clamo, Pai, que nesse momento não falhemos o Teu Santo Espírito, que nos ajude a entender as Tuas palavras, a viver de acordo com elas, a ter transformação interna e externa por meio das Escrituras. Ajuda-nos, Pai, a amar a Tua palavra a cada dia e a viver de acordo com a Tua vontade, fazendo o que o Senhor deseja, glorificando o Teu nome. Usa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, diante da resposta que Deus dá a Abacuque, a queixa que ele fez inicialmente, uma resposta que foi totalmente diferente daquilo que Abacuque esperava, ele volta a falar com Deus. Ele faz a sua segunda queixa ou a sua segunda oração. E eu gostaria já nesse momento de observar que Abacuque, diante de uma situação tão diferente, a primeira coisa que ele faz ao ouvir o que ele não gostava era se voltar para Deus novamente. Ele se volta a Deus em oração. Só que agora, irmãos, o profeta precisa lidar com uma questão bastante difícil. E essa questão é difícil para nós hoje também. Que questão é essa? A questão é, como pode um Deus que é puro e santo usar uma nação tão perversa dessa maneira? Como pode, irmãos, nós enfrentar o sofrimento? Como podemos nós passar por dias difíceis onde os ímpios prosperam
e oprime os justos. Olhando para a vida de Abacuque e pensando nos nossos dias atuais, irmãos, eu pergunto, o que lhe dá confiança, igreja, para passar pelos dias maus? Eu acredito que nós temos muito a aprender com Abacuque, pois, como eu disse que lemos, Abacuque entra no dilema dele com Deus com uma série de perguntas. A gente precisa estar atento a isso, porque Abacuque questiona Deus. E eu quero dizer de início, irmãos, não é errado a gente questionar Deus, levantar perguntas a Deus. Entretanto, nós precisamos ver com que tipo de atitude nós devemos fazer isso, pois Abacuque faz as suas perguntas a Deus com temor, reverência e humildade. E pensando em como eu e você podemos passar pelos dias maus, pelo sofrimento, eu quero nesta noite, irmãos, falar verdades que nos ajudem a agir de maneira bíblica quando a gente não entender os planos de Deus nas nossas vidas. Por isso, diante desse pequeno texto, nessa noite eu gostaria que o Espírito Santo gravasse uma mensagem, um recado em nossos corações. E esse recado vai ser a nossa grande ideia que nós vamos percorrer essa noite. E a grande ideia, está projetada no quadro aí, é que quando nós não entendermos os planos de Deus, devemos deixar o seu caráter ser o nosso descanso. Vou repetir, quando nós não entendermos os planos de Deus, nós devemos deixar o seu caráter ser o nosso descanso. E para chegar nessa grande ideia, hoje eu gostaria de percorrer 3 pontos, ou 3 verdades, baseadas nesse pequeno trecho que a gente leu. E a primeira verdade, irmãos, está no versículo 12, é que o conhecimento de Deus vai nos livrar do desespero. Pois o profeta recebeu uma notícia que ele não gostaria, é uma notícia difícil, pior do que ele imaginava, mas em vez de ele se recorrer ao desespero, ele recorre à sua teologia. Ele encontra nela, na sã doutrina, um breve conforto. A segunda verdade que eu gostaria de trabalhar nessa noite, irmãos, é que nós devemos levar as nossas dúvidas a Deus. O profeta pergunta, por que toleras o perverso, Senhor? Como assim um Deus puro pode usar os ímpios para os seus propósitos? Como pode um Deus bom permitir o mal? O profeta ele vai abrir o coração diante do Senhor. E eu gostaria de entender que eu e você devemos fazer o mesmo. Nós vamos descobrir isso nessa noite. E por fim, a última verdade, irmãos, o último ponto que nós vamos trabalhar essa noite, é que diante do sofrimento e dos dias maus, eu e você devemos ter uma postura esperançosa e aguardar a resposta de Deus. O profeta, no final desse trecho que nós lemos, ele vai dizer que ele vai aguardar, mas ele não vai aguardar de forma passiva. Ele vai subir a torre de vigia e vai aguardar a resposta de Deus às suas queixas. Nós vamos ver qual é o tipo de atitude nós devemos ter quando nós esperamos a resposta do Senhor. E para começar, irmãos, então, pela primeira verdade que eu quero trabalhar nessa noite, é que o conhecimento de Deus irá nos livrar do desespero. O versículo 12 diz assim, Senhor, Tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste a ela que aplicasse castigo. Primeiro ponto que eu quero observar nesta noite, irmãos, é que conhecer verdadeiramente Deus é o segredo para a gente enfrentar com esperança os dias maus. Pois Abacuque, depois de ouvir que os babilônicos estavam vindo, que Deus iria levantar esses homens para arrasar Judá, ele não vai se desesperar. Ele dobra o seu joelho diante do Senhor, ancora seu coração em Deus e coloca sua mente no conhecimento que ele possuía de Deus. E ele vai iniciar, Deus, não é Tu desde a eternidade? Ele começa, irmãos, fazendo uma pergunta retórica, porque o nosso Deus é Deus desde a eternidade. Abacuque se dirige a Deus como o Senhor. Nós já falamos isso aqui, quando na sua Bíblia, Senhor, tiver com todas as letras maiúsculas, a palavra ali provavelmente é Yavé. Yavé é aquele tetagrama que os antigos judeus evitavam escrever o nome de Deus, não sabiam como escrever, e eles colocavam o tetagrama, Yahvé, Yavé. Então Abacuque lembra, Tu não és desde a eternidade, Yavé, Senhor. Abacuque lembra, irmãos, do Deus autoexistente, do Deus que chegou a Moisés e diz, eu sou o que sou, eu sou desde o princípio. É o Deus que, como nós vimos lá em Colossenses, é antes de tudo, que fez todas as coisas. Não há nenhum outro Deus como Yavé e nunca haverá outro Deus, amada igreja, como Yavé. Só Ele é Deus. Então, o profeta vai iniciar a sua resposta ao que Deus disse, evocando o seu conhecimento de Deus. Ele começa a puxar de si, de Deus, um atributo.
ele lembra da eternidade de Deus. Sabe o que nos traz esperança, irmãos, quando a gente enfrenta adversidade, injustiça? É que as adversidades da nossa vida, as injustiças da nossa vida são temporais. Você já lembrou disso? Qualquer sofrimento que nós passemos nesta vida, qualquer dificuldade, a maior que seja, ela é temporal. E o nosso Deus é atemporal. O nosso Deus está fora desse tempo. O nosso Deus é desde a eternidade. Ele não vai se sucumbir, ele não sucumbe aos problemas temporais que nós passamos. Pelo contrário, ele é o Deus desde a história, é o Deus que cria a história. Isso traz para a gente segurança. Martin Lloyd Jones, um pastor teólogo, vai dizer que não há nada mais consolador e tranquilizador quando a gente se encontra oprimido pelos problemas da vida, da história, e que quando a gente deseja saber o que vai acontecer no mundo, do que nos lembrar que o Deus a quem adoramos está fora do fluxo da história. Ele precedeu a história, ele cria a história, e o seu trono está acima do mundo e fora do tempo. Ele é o Deus eterno que reina desde a eternidade. Mas Abacuque não para por aí, ele não para no atributo da eternidade de Deus. Ele vai dizer, meu Deus, meu santo. Vocês lembram quando eu preguei em Salmos 23 e falei que da importância dos pronomes dentro do texto? Nós estamos diante novamente de pronomes possessivos. Meu Deus, meu santo. O conhecimento que Abacuque tinha de Deus, irmãos, não era aquele conhecimento distante ou superficial. Ele conhecia Deus porque ele tinha um relacionamento com Deus, era próximo. Porque toda vez que a Bíblia fala em conhecimento de Deus, ela sempre está falando de relacionamento pessoal e íntimo. Nós precisamos conhecer Deus. Precisamos dedicar em conhecê-lo pela sua palavra. Porque muitos por aí batem no peito, dizendo que conhecem a palavra de Deus. Ou que conhecem a Deus, mas que não dedicam tempo algum à sua palavra. Essa é a terceira mensagem na nossa série de Abacuque. É a terceira. Eu vi as mensagens pelo YouTube, as duas primeiras, eu não estava aqui. O irmão Clayton fez um pedido à igreja para que durante essas mensagens a igreja lesse o livro de Abacuque para tirar melhor proveito da leitura do texto. É uma pergunta retórica, você não precisa me responder. O Abacuque tem 3 capítulos. Você leu? É a terceira mensagem. Você leu? Você teve o desejo de saber... Eu vou ler esses 3 capítulos para poder facilitar o meu entendimento do texto. Nós vamos ter pelo menos mais 4. Você tem a oportunidade de ler o livro todo. Dura 10 minutos no máximo a leitura do livro todo. No máximo. Eu acho que eu até joguei para cima o tempo. Conhecer Deus sem conhecê-lo pela palavra é um contrassenso, irmão. Abacuque conhecia Deus. Nós vimos que provavelmente ele era um levita. O irmão Clayton trouxe isso, que provavelmente ele era um levita. E como levita, ele conhecia os estatutos de Deus. Por isso que quando ele recebe do Senhor uma resposta que ele não gostaria de ouvir, ele buscou consolo naquilo que ele conhecia das Escrituras em relação ao seu Deus. Ele diz que está recorrendo ao Deus verdadeiro, a rocha. Rocha lembra que Deus é imutável, ele não muda. Rocha mostra que é um atributo de Deus, que Deus não muda. A ideia, irmãos, é que se o Senhor prometeu que ia preservar Judá, Israel, ia preservar um remanescente, ele não ia mudar. É por isso que Abacuque confia no Senhor. É por isso que ele é rocha. É por isso que logo na sequência ele vai dizer, tu não morrerás. Talvez na sua Bíblia o texto seja um pouquinho diferente, esteja escrito, não morreremos. Talvez seja assim que esteja escrito. Tem uma diferença, há uma diferença nisso, mas o propósito dessa diferença ainda é o mesmo. Por quê? Porque o Deus Yahvé, ele prometeu que ia preservar o remanescente de Davi. Ele ia preservar Judá. E naquele tempo, quando um povo vencia outro povo, entendia-se que o Deus desse povo venceu o Deus desse povo. Logo, se a Babilônia destruísse Israel, ou Jerusalém, era como se Deus tivesse perdido. É por isso que o profeta fala assim, tu não morrerás. Significando que pode ser que até que a Babilônia venha e faça grande estrago, mas o povo não vai ser destruído, logo, Deus não vai morrer. É a mesma ideia que ele vai falar assim, não morreremos. Nós vamos receber castigo, mas nós não vamos morrer. O nosso Deus, se está conosco, vai nos preservar. Abacuque tinha esperança, ele sabia que o Deus que não muda prometeu e ele iria cumprir. É por isso que ele fala com tranquilidade, não morreremos. Ou talvez na sua versão, não morrerás. Significa a ideia a mesma coisa, que Deus não ia destruir por completo o povo de Judá.
ele recorre a Deus, irmãos. No momento da dificuldade, como eu falei logo no início, ele dobra o joelho e volta-se para Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. E quando as coisas com você não estão indo bem, a quem você tem recorrido? Ao Deus eterno? Ao Deus que não muda? Ou a qualquer guru de internet, coaching dos nossos dias? Quem você busca quando seu casamento não vai bem? Ou seus filhos também estão num caminho diferente? A quem você recorre quando as coisas não estão indo bem? Muitos crentes hoje em dia se sentem perdidos, irmãos, e buscam fora da palavra de Deus, fora de Deus, porque não conhecem a Deus. E por não conhecerem a Deus, são muito mais facilmente levados por ventos de doutrinas ou por outras situações que os afastam de Deus. Milhares ditos cristãos estão entregues a falsos deuses. E Deus não quer coexistir entre falsos deuses. Pois ele não é uma opção entre milhares. Nós não podemos brincar com isso jamais. Deus é o verdadeiro Deus, que deixou para nós a sua palavra, para que por meio dela nós tenhamos conhecimento dele. Há umas semanas atrás eu trouxe até um vídeo, né, do comediante, e como aquele vídeo nos impactava por ele dizer que nós acreditávamos em um Deus que fosse tudo para a nossa vida, tudo como? Tudo. E ele deixou um livro, deixou. Você leu? Não, não li, que era grande demais. Cuidado, igreja. Deus nos deixou conhecimento próximo de nós, a sua palavra escrita, e deu o Espírito Santo para cada um de nós, para que a gente entendamos o texto, sejamos iluminados pela sua palavra. Nós devemos pensar, como eu posso conhecer esse Deus? Eu digo, faça da palavra dele a sua prioridade. Como é que eu faço isso? Talvez para alguns aqui seja ficar menos tempo na internet, nas redes sociais, para outros acordar mais cedo, dormir mais tarde, mas faça da palavra de Deus a sua prioridade. Não fique longe dela. Nós devemos entender, meus irmãos, que Deus Yahvé, o Senhor dos Exércitos, é completamente diferente de qualquer outra coisa que nós conheçamos. É por isso que Abacuque chama ele de Deus eterno, o Deus imutável, em todo o seu propósito e em toda a sua providência. E providência é um termo interessante porque é o modo como Deus conduz a história. O modo como Deus governa a história. Nós estamos diante de um Deus que pode usar, inclusive os ímpios, como instrumento para disciplinar o seu povo. E quando Abacuque fala isso, se você olhar o versículo 12, ele vai dizer assim: tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinastes que ela aplicasse castigo. Nós vemos, por fim, um atributo da soberania de Deus. É Deus, Abacuque reconhecendo que é Deus quem está designando e levantando essas nações. Irmãos, no versículo seguinte no versículo 12, ele ainda clama por Deus, meu santo. Deus é totalmente puro. Nós cantamos agora há pouco quanto Deus é santo, né? Nós devemos ser santos, como nós lemos também na leitura bíblica, que nós devemos ser santos, porque Deus era santo. E Deus, por ser santo, ele não tolera o mal. Ele não isenta o pecado. Ele é totalmente puro, ele é luz. Ele é puro de óleo, e Abacuque vai dizer que ele não pode contemplar o mal. Ou seja, Abacuque sempre está lembrando de Deus, de quem Deus é. Na verdade, ele está se lembrando de quem Deus é. Ele sabe que Deus não vai fazer vista grossa à maldade. Ele sabe que Deus odeia o mal e abomina o pecado. E é por isso que ele chama novamente meu santo. O profeta conhecia Deus, irmãos. Ele não conhecia Deus à distância. Ele conhecia o Deus da aliança, com quem a nós é pertencido pela fé. Deus pertence a nós pela fé. Eu já falei isso em outras vezes. Por fé, nós podemos crer no Filho de Deus e ele vem até nós. E Deus é o nosso Deus, é o meu Deus. Tem uma história, se você pode acompanhar essa história eu creio que é Samuel, no livro de Samuel. Quando Saul, que foi o primeiro rei de Israel, ele desobedece a Deus. Deus havia mandado ele atacar os amalequitas, passar todo mundo a fio de espada, animais, o rei, todo mundo. E o Saul, ele preserva o rei e alguns animais. Quando Samuel chega, ele pergunta: que palido é esse de ovelha que eu estou vendo? Ele fala assim: olha, a gente preservou uns animais aqui para a gente adorar o teu Deus. Vê a diferença? Para a gente adorar o teu Deus. Aí Deus fala para Samuel que eu rejeitei Saul. E Samuel fala isso para Saul: olha, Deus te rejeitou. E Saul, por medo, ele vai dizer o seguinte, isso está lá em Samuel: olha, pequei,
Honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel. Volta comigo para que eu adore ao Senhor, teu Deus. Novamente, teu Deus. Olha os pronomes. Sabe, irmãos, o nosso consolo e esperança para o dia mal, a gente encontra conhecendo o nosso Deus. Não é o Deus é o nosso Deus. Se você negligenciar o estudo das Escrituras, quando você buscar conhecer a Deus pela sua revelação, a palavra de Deus vai tornar Deus o teu Deus. O Senhor, quando encontra você, Ele se torna o teu Deus. Ele é meu Deus. Nosso relacionamento com Deus tem que ser íntimo, próximo. Os nossos sofrimentos, dilemas da vida, toda e qualquer circunstância, mesmo que quando não for fazer sentido, a gente deve lembrar quem é o meu Deus. Eu devo lembrar quando as coisas ficarem difíceis, quando a doença assolar minha família, um câncer aparecer, eu perder um parente, e eu não entender por que Deus está levando, por que Deus permite, eu tenho que lembrar quem é o meu Deus. Sabe, é por isso que eu digo que o primeiro ponto é que o nosso conhecimento de Deus vai nos livrar do desespero. Por isso que nós devemos conhecer Deus, saber quem Ele é para nós. Conhecer a sã doutrina é o que vai nos preservar nos dias difíceis. É claro, irmãos, que conhecer Deus, as suas obras, não vai nos impedir de ter algumas dúvidas na nossa vida. É bem verdade. Não nos livra de muitas dúvidas, assim como não livrou Abacuque. Abacuque voltou-se a Deus, ele reconheceu: Deus, tu és soberano, tu és eterno, tu és tão santo de olhos, você é puro, mas ainda assim ele continuou. Como é que então você vai tolerar o mal? Ele tem dúvidas. E essa é a segunda verdade que eu gostaria de trazer, irmãos, para nós, que diante das dificuldades de entendermos os planos de Deus, nós devemos levar as nossas dúvidas a Ele. Versículo de 13 a 17 diz assim: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. Esses ímpios puxam a todos com anzóis, apanham-nos em suas redes e nelas arrastam. Então alegram-se e exultam. E por essa razão eles oferecem sacrifício às suas redes, queimam incenso em sua honra, pois graças às suas redes vivem em grande conforto e desfrutam iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede e destruindo sem misericórdia as nações? Nós estamos diante do profeta que abre o coração a Deus. Ele abre o coração a Deus, e abrir o coração, irmãos, a Deus é uma experiência libertadora. O profeta, ele começa a aceitar que Deus vai disciplinar o seu povo. O que deixa ele perplexo é como Deus vai fazer isso. Ele começa a ver: olha, eu até aceito que Deus vai disciplinar o meu povo, mas Deus, dessa forma, com esse pessoal, com esse povo tão perverso, como? Ele, diante do sofrimento, irmãos, diante da crise, ele abre o coração a Deus. Talvez eu e você devamos fazer isso também nos dias difíceis. A nossa fé não vai nos livrar das dúvidas. E um comentarista, uma certa vez, vai dizer que há uma diferença, irmãos, entre dúvida e incredulidade. Os que têm dúvida vão dirigir suas dúvidas e suas perguntas a Deus. Questionarão a Deus, mas jamais o deixarão. Porém, os incrédulos vão ter a incredulidade uma forma de rebelião contra Deus, pois se recusam a aceitar o que Deus diz e o que Deus está fazendo. Sabe, irmãos, as questões que o profeta vai levantar aqui são difíceis. E são difíceis para nós hoje, sabia? São difíceis de entender. Como eu vou conciliar um Deus santo que faz uso dos perversos contra a nação de Judá? Como é que pode? O profeta levanta a questão: como é que aquele que é todo-poderoso, que tem o controle de todas as coisas, pode permitir o mal e ainda assim ser santo? Como é que um Deus santo e que é bom pode aceitar que o mal, é uma pergunta para nós hoje, prevaleça nesse mundo? Essa é uma pergunta, irmãos, que talvez eu e você já tenhamos feito nessa vida. Nós estamos com Abacuque nessas dúvidas também. E o que essa dúvida suscita é o que a gente chama, e foi falado aqui em outro momento, da Teodiceia. Eu gostaria até de abrir um parêntese aqui, um pouquinho grande esse meu parêntese, vocês vão ver. Porque eu sei que o irmão Cleiton já entrou nesse assunto, e eu também vou fazer uma breve passagem por ele, até porque ele é um dos temas principais de Abacuque. Mas pensa comigo, amados irmãos, como um Deus que é todo bom, todo poderoso, todo onisciente, pode permitir a existência do mal?
Talvez você já ouviu essa pergunta de uma pessoa que é descrente, perguntando para você. Quando acontecem essas tragédias, quando acontece uma situação grave, e uma pessoa, como é que Deus pode permitir isso? Deus não é bom? Como é que Ele pôde permitir isso? Abacuque já havia recorrido aos atributos de Deus. Na sua dúvida, ele recorreu aos atributos de Deus. Mas sabe o que muitos de nossos irmãos na história fizeram? Em vez de recorrer aos atributos de Deus, algumas pessoas, para tentarem solucionar o problema do mal, eles afastaram os atributos de Deus. Rejeitaram os atributos do nosso Deus para tentar ter paz na sua mente de entender a teodiceia. E eu explico, irmãos. Há teólogos liberais que rejeitaram, por exemplo, a bondade de Deus, de modo que chegaram até mesmo a afirmar que o Holocausto, aquela terrível tragédia da humanidade, foi, de alguma forma, um senso de humor negro de Deus, por os judeus terem perseguido os cristãos no começo lá do primeiro século, e agora eles sentiram que é na pele ser perseguido. Teólogos liberais. Há outros irmãos também, adeptos da teologia do processo, que creem que assim como a criação está em desenvolvimento na sua perspectiva, Deus está em desenvolvimento com a sua própria criação. Logo, Deus não poderia evitar uma doença fatal ou homens fazendo mal. E deixa eu fazer uma pergunta então para você. É uma pergunta provocadora, irmãos, para você refletir. Você crê, amada igreja, que Deus não poderia ter impedido a pandemia do Covid-19? Você crê que Deus não poderia ter impedido os atentados de 11 de setembro, ou o tsunami na Ásia, ou o terremoto no Haiti? É uma pergunta para deixar a gente com uma pulga atrás da orelha. No meio evangélico brasileiro, é muito comum ouvir aqueles que rejeitam a onisciência de Deus diante do livre-arbítrio dos homens, pois o movimento norte-americano, que aqui no Brasil a gente conhece como teísmo aberto ou teologia relacional, costuma desculpar Deus do que se passa de ruim nesse mundo. Pois, nas suas palavras, Deus não tem culpa alguma, pois Ele não conhece o que vai acontecer. Ele não conhece o resultado, as ações dos homens. O teísmo aberto vai alegar na sua visão sobre Deus e o sofrimento que isso exime Deus de ser responsável por todas as situações de mal. Pois, na palavra dele, quando o sofrimento acontece, nós podemos ficar seguros de que Deus não planejou, não deseja, não conhece de antemão, nem tampouco tem algum propósito secreto por trás dele. Antes, o Deus do teísmo aberto, ele deseja que o sofrimento e a aflição nunca ocorram. O teísmo aberto está falando, Deus quer que o sofrimento e a aflição nunca ocorram. E quando ele ocorre, Deus se sente mal. E ele vem ficar presente com a gente para a gente poder ter esperança e enfrentar essa dor. Isso é a crença do teísmo aberto. Quando aconteceu aquele tsunami lá na Indonésia, um teólogo brasileiro chamado Ricardo Godin, ele escreveu no seu blog um texto. E dentro desse texto ele escreve as seguintes palavras, abre aspas para a palavra dele. Não aceito que Deus, para alcançar o seu propósito, produza um sofrimento brutal em tanta gente miserável que não pediu para nascer na beira de uma praia paupérrima, se referindo ao tsunami. O Godin rejeita aqueles que afirmam que, embora Deus já soubesse todos os desdobramentos do terremoto, não fez nada, porque queria manifestar sua glória em um mundo rebelde. Será que a glória de Deus custa tão caro? E aí o comentarista sobre o blog dele fala o seguinte, embora o Ricardo Godin esteja certo, irmãos, da sua atitude compassiva, de fato, irmão, nós devemos ter compaixão em momentos de dores como esse, e sentir mal, e estar presente para aliviar o sofrimento das pessoas. A gente não pode, de alguma forma, tirar do Senhor a sua providência, a sua soberania, a sua onisciência. Para eu conseguir lidar com isso, irmãos, eu não posso tirar de Deus aquilo que eu já conheço dele. Sabe? Eu não quero, irmãos, me entendam por que estou citando isso. Eu não estou dizendo isso para tornar Deus culpado do mal no mundo. Deus não é, nós somos culpados e a Bíblia é muito clara sobre isso. Nós somos culpados pelo mal que é no mundo, por causa do pecado, da queda. Eu e você somos totalmente responsáveis por tudo que acontece nas nossas vidas no sentido da questão do mal. O sofrimento vem, tudo vem por conta do nosso pecado, irmãos. Mas as Escrituras são claras. Nós não podemos negar que Deus controla toda a existência. Como nós conciliamos isso, nós não entendemos. Isso são mistérios. Mistérios.
E o que é mistério, nós temos que deixar a nível do mistério com Deus. Nós não entendemos como Deus concilia a nossa responsabilidade com a sua soberania, como Ele faz isso, isso é mistério. Mas eu não posso dar respostas para isso, tirando de Deus o que Ele é. Eu vou dizer que Deus não é todo bom, eu vou dizer que Deus não é onisciente, eu vou dizer que Deus não é todo poderoso, só para eu poder ficar com a mente tranquila e achar que eu posso desculpar Deus pelos sofrimentos que acontecem no mundo? Jamais. Essas desculpas e essas palavras não convenceriam Abacuque, porque Abacuque ouviu Deus falar que suscitaria os caldeus. Essas palavras Deus fala. Em nenhum momento Deus se esquivou da sua participação quanto ao que aconteceria com Judá. A Babilônia haveria de destruir a nação, matar muitos, tornar pessoas eunucos, queimar, invadir o templo, roubar as coisas do templo, tudo isso. E Deus em nenhum momento disse, eu não tenho nada a ver com isso aí. Pelo contrário, Deus disse, eu suscitei os caldeus para atacar vocês. Irmãos, de alguma forma, por meio daquilo, Deus iria disciplinar o seu povo. Eu confesso, irmãos, que são questões difíceis demais, inclusive para mim. Nós somos finitos. Nós não temos essas respostas, eu não tenho essas respostas para dar para os irmãos. Está aí até a Odisseia, é o problema que está por séculos aí, milênios, e ninguém consegue uma resposta. Essa resposta está no Senhor. Mas eu quero, irmãos, no final da pregação de hoje, trazer uma resposta que conforte o nosso coração em relação a isso. Nós vamos avançar e no final vocês vão entender. Como eu falei, é difícil para nós, seres humanos, entender, mas eu não posso, para me forçar a entender, rejeitar aquilo que eu sei ser verdade. Meu Deus é bom, meu Deus é onipotente, meu Deus é santo, meu Deus é onisciente. Ele põe e depõe reis. Ele que botou Maduro, tirou Maduro, ele que botou Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula de novo. Não foi outro. Nosso Deus põe e depõe reis. Nós não podemos esquecer disso. Então, vou fechar esse parênteses aqui. A Teodicéia, irmãos, é uma coisa muito difícil, é uma das grandes questões do nosso cristianismo. Por quê? Porque está no nível além da nossa capacidade de entender. Há pessoas que ilustram isso como Deus criando um grande tapete, uma obra de arte de tapete. Nós somos tão pequenos que nós só conseguimos ver os pontinhos, sabe? Um pontinho. E a gente não entende, a gente olha aquilo ali, para a gente é só um ponto. Mas Deus, que é tão grande, tão soberano, e está de longe, Ele consegue ver o desenho formado. Nós não. É tal como a gente olhar para o céu, a gente consegue ver só um tiquinho da estrela. Uma estrelinha para nós é nada. Mas Deus a conhece como ela é, em toda a sua essência. Todas as mini explosões nucleares que acontecem dentro dela, Deus conhece. Nossa mente não comporta isso, é maravilhoso demais para nós. Tá com Deus. Por isso que a nossa fé tem que muitas vezes descansar no Senhor. Vou fechar o nosso parênteses. Abacuque vai questionar Deus. O Senhor vai usar esses perversos? O Senhor vai ficar calado enquanto os ímpios vão devorar aqueles que são mais justos do que Ele? Você já se perguntou sobre isso? Por que os cristãos sofrem e os ímpios prosperam? Por que tantos cristãos, irmãos nossos foram mortos durante a história de maneiras tão cruéis por amor a Cristo? Por que nós enfrentamos sofrimentos cristãos se Deus, quem nos ama, é todo amoroso? E eu digo para você, se você é crente, pode ser que a quantidade de sofrimento na sua vida até aumente um pouquinho mais, por você ser um crente verdadeiro. São questões difíceis que Abacuque leva a Deus. E ele segue, vai dizendo, Senhor, o Senhor tornou a nação de Judá como animais, que não têm governo, são presas fáceis para os pescadores. Eu sei que quem aqui pescou, cadê o Gustavo? Gustavo não está aí não, acho que o Igor. Os que gostam de pescar aqui sabem que peixes, eles são muito indefesos em relação a gente, né? A menos que seja um peixe muito grande, ou um peixe, uma traíra, um peixe elétrico, aí esses peixes eles conseguem se defender, mas o restante dos peixes, eles são muito indefesos quanto a nós. Então, para a maioria de nós, pegar um peixe, a gente pega um peixe no anzol, pega um pedaço de pau e tá na cabeça dele, resolveu o problema, tirou do anzol e coloca num cesto onde você está colocando os peixes. Abacuque fala isso, olha Deus, o Senhor nos tornou diante deles como peixes. Eles são pescadores e nós somos peixes, indefesos. Não tem governo, a gente não tem defesa contra eles. O pescador, ele nunca tem pena dos peixes, a menos que o peixe seja muito pequeno, você pega e joga fora de volta na água, né? Mas não porque você sentiu pena do peixe, mas porque ele era pequeno, não ia lhe satisfazer. Você não pensa, não tem essa consideração, dizendo, esse peixe aqui tem sentimentos. Assim eram os caldeus. Eles iam arrasar Judá, iam jogar sua rede, iam arrasar Judá, tal como Abacuque está colocando aqui. E Abacuque, ele faz perguntas interessantes, irmãos. Eu acho interessante a perspicácia dele, porque ele fala assim, Deus,
O Senhor está tornando a gente como peixe, esse povo está usando anzol, está usando rede, está usando draga, vai nos arrastar. Mas sabe o que eles vão fazer depois, Deus? Eles vão queimar incenso para a rede deles. É como se Abacuque falasse para Deus assim, Deus, eu não estou entendendo esse teu plano. Tu está usando esse povo corrupto, mas quando eles terminarem de fazer a tua vontade, eles não vão render graças a ti. Eles vão render graças à sua própria força, à sua própria rede. Como é que isso vai redundar na tua glória, Deus? Essa era a dúvida de Abacuque. Como é que levantar esse povo vai redundar em glória para ti, se eles no final nem render glórias a ti vão fazer sacrifício à rede? Essa era a dúvida de Abacuque. E ele, por fim, ainda pergunta, e pior, será que isso não vai ter fim? Até quando eles vão continuar arrasando e não vão parar? Às vezes a gente pensa que Abacuque é insolente, né? E faz perguntas assim, bem claras. Eu acredito que ele é no mínimo corajoso. Mas eu entendo, irmãos, que ele foi humilde. A tudo aquilo que ele não entendia, ele abriu seu coração e levou a Deus. Deus, eu não entendo. Eu não entendo isso. Talvez seja a posição que eu e você devamos fazer quando acontecem coisas na nossa vida, irmãos, que a gente não entende. Vou avançar pelo horário. A gente tem que levar a Deus e usar as perguntas mesmo. Deus, por que eu estou passando por isso? Por que é dessa maneira? A gente não precisa ser murmurador nem incrédulo, mas a gente pode abrir o nosso coração e levar isso ao Senhor. Por fim, irmãos, no último ponto, nós devemos ter uma postura esperançosa e aguardar a nossa resposta em Deus. Versículo 1 do capítulo 2 diz assim, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta teria a minha queixa. No final, irmãos, Abacuque toma a decisão de esperar no Senhor. Esse é o terceiro ponto da nossa mensagem, é o tema da nossa mensagem. Ele vai dizer, Senhor, após eu relatar minha queixa, depois de eu ficar perplexo, depois de eu abrir meu coração diante de Ti, a única coisa que me resta agora é subir numa torre de vigia e aguardar a Tua resposta, meu Deus. Sabe, irmãos, diante dos grandes problemas do nosso dia, muitas vezes eu e você queremos as respostas imediatas, soluções rápidas. Nós somos assim muitas vezes. Mas Abacuque, ele toma uma decisão de, eu vou aguardar no Senhor. Eu não sei o que está acontecendo, não é da forma que eu queria, mas eu vou aguardar no Senhor. E ele não vai fazer isso de forma passiva, ele vai dizer que vai tomar posição. Ele vai para a torre de vigia, um local onde ficavam os vigias para ver se viria um ataque ou não. Era um local onde as pessoas deviam estar lá alertas. Talvez essa deva ser a forma como eu e você devamos estar quando a gente espera a resposta de Deus. Alertas. A gente descansa, mas a gente está atento. Atento ao que o Senhor pode responder a nós. A gente não deve ser imediatista. Quando o profeta aguarda ansiosamente a resposta de Deus, ele, mesmo sem entender as coisas, se colocando na torre de vigia, alguns vão dizer que essa torre nem era uma torre de verdade, né? Que ele nem subiu lá, mas colocou no seu coração essa disposição de aguardar o Senhor. O teólogo Ray Dunning vai dizer que era um tempo de retiro, no qual o profeta, na quietude de alma, veria o que estava agitando a sua vida. Em tempo de crise, precisamos nos desprender por certo tempo para comungar com Deus, ter a nossa visão mais elucidada e as nossas perspectivas ajustadas. Sabe, irmão? É isso que a gente tem que aprender com Abacuque. Para os dias difíceis, a resposta de como eu e você devemos encarar os dias maus é essa. Eu lembro de quem Deus é. Eu levo as minhas dúvidas a Ele e eu aguardo essa resposta. Eu descanso nele. Eu vou aguardar atento ao que Ele vai me responder e eu vou confiar que Ele vai responder. Ele vai me dar a paciência e a confiança necessária para eu aguardar. Quando nós colocamos as causas na mão de Deus, irmãos, nós devemos ficar tranquilos. Ele não apenas nos ouve, mas também atende às nossas orações. Nós, como filhos de Deus, temos essa liberdade de abrir o nosso coração e lançar, como o apóstolo Pedro disse, em Cristo toda a nossa ansiedade. Para concluir, irmãos, eu queria trazer algumas aplicações práticas para cada um de nós. Desculpa. O que a gente pode aprender com esse texto? Em primeiro lugar, a gente tem que aprender que a gente deve buscar o Senhor nos dias maus. A gente vê Abacuque iniciar sua oração lembrando de quem Deus é. Alguém que tem conhecimento de Deus, alguém que de fato conhece o Deus verdadeiro, e é só por isso que ele pode questionar a Deus.
Talvez alguns de nós pensem que a gente não tem a coragem de Abacuque, né? Que acha que as perguntas dele são arrogância. Mas eu digo, isso é intimidade e relacionamento com Deus. Se você conhece o Deus da aliança, e se o seu relacionamento não é superficial, se você busca conhecê-lo dia após dia, ao longo da história, você vai ver que o Senhor responde às nossas orações. Nós devemos conhecer cada vez mais a Deus. Se nós dizemos igreja reformada, as igrejas reformadas sempre tiveram por cento conhecimento de Deus. Devemos conhecer o Senhor através da palavra. Não negligenciar aquilo que o Senhor colocou diante de nós para conhecê-lo. Se relacionando com os irmãos, mas buscando Ele através da palavra. Busque o Senhor, irmãos. Busque com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Calvino vai dizer que quando a gente conhece a Deus, a gente conhece mais a nós mesmos. Sabe quando você olha para si e vai dizer assim, se acontecer tal coisa comigo, eu não vou aguentar, eu me conheço. Eu não vou aguentar. Conhecendo mais a Deus, Deus vai te dar o conhecimento suficiente para você conseguir aguentar e suportar certos tempos. Ele é a rocha. Conhecer Deus vai lembrar que quando essas coisas temporais nos acometerem, Deus é atemporal e vai nos guardar. Uma segunda lição que nós aprendemos nesta noite, irmãos, é que nós devemos buscar orar ao invés de murmurar. Os irmãos viram, o profeta ele não deixou na internet, no dia de hoje é a internet, né? Não colocou na internet as suas murmurações, as suas questões, ele levou a Deus. Talvez eu e você devamos orar mais também quando chegar as dificuldades e os momentos difíceis. Talvez eu e você, quando a gente não entender o que Deus está fazendo nas nossas vidas, a gente deva ajoelhar e perguntar para Ele. Isso é sinal de humildade e relacionamento também. Devemos abrir o coração diante do nosso Deus. Enquanto alguns por aí murmuram, o nosso profeta Abacuque decide clamar ao Senhor. Nós vimos que há diferença entre murmuração e oração sincera. Por fim, irmãos, Abacuque resolve descansar em Deus. Ele resolve não pensar no imediatismo. Muitas vezes eu e você sofremos também de querer a resposta agora. Ele decide tomar uma posição de espera em alerta. Ele vai descansar em Deus, mas ele vai ficar alerta também para quando Deus responder, ele saber o que Deus está fazendo. E agora, irmãos, eu queria trazer aquilo que eu falei, que é uma resposta a um pouco do dilema da Teodiceia, e que traz a resposta nesse texto também. Quando eu e você, a gente pergunta assim, como pode Deus permitir o mal no mundo? Como pode Deus usar nas pessoas ímpias para fazer a sua vontade? Como pode isso tudo? É um paradoxo para nós. A gente não entende. Eu gostaria de acalmar o coração dos irmãos com uma verdade muito interessante. A resposta a isso, irmãos, que por vezes nós não entendemos, está na cruz de Cristo. Como, irmão Valdeir? Como está na cruz de Cristo? Se os irmãos lembram, na cruz de Cristo, onde foi o maior ato de impiedade, onde pessoas ímpias mataram o autor da vida, onde pessoas ímpias mataram aquele que não cometeu pecado, que levantaram ele sobre o madeiro. Todas as atitudes dela, o apóstolo Pedro vai dizer, foram feitas por predeterminação do Senhor. Deus usou ímpios para projetar em nós o seu plano de salvação. Foi por causa do que Deus fez, usando aqueles ímpios, é que eu e você hoje temos salvação. Então, se irmãos, Jesus se entregou naquela cruz e hoje eu e você temos salvação, é porque os ímpios foram usados nos planos de Deus para uma grande obra, e foi a obra de salvação. Nós devemos confiar nisso, irmãos, porque a nossa fé está ancorada na obra de Cristo. Se você tem dúvida de por que Deus permitiu o sofrimento, por que Deus permite que pessoas ruins prevaleçam nesse mundo, lembre-se que Ele já fez isso no passado, e por causa disso, da forma como a gente não entende, isso resulta hoje na sua salvação. Confie nele, confie na graça de Deus, porque Deus realizou o maior ato de salvação por meio de ações como essa que a gente não entende. Em Atos 2, Pedro vai dizer, irmãos, que vocês mataram a Cristo com a ajuda de homens perversos, pregando na cruz, mas Deus usou isso para cumprir o seu propósito. Nós não entendemos o caminho de Deus, por isso que quando a gente tiver dúvidas, nós devemos olhar para a cruz. Pois se Deus transformou a maior injustiça na maior vitória, Ele pode transformar o seu sofrimento, a sua dificuldade de entender também na sua maior glória. Por fim, eu quero finalizar essa pregação, irmãos, com a história da Corrie, eu não sei como é que se pronuncia o nome dela, Corrie ten Boom. Já falei dela em outras oportunidades aqui. Se você não conhece a história dessa mulher, irmãos, a sua família era uma família de crentes, lá na Holanda.
e na época da Segunda Guerra Mundial, na sua casa, eles abrigaram judeus fugitivos. Até que eles abrigavam, até que um dia eles foram presos, a família toda foi presa. E o pai morreu logo depois que eles foram presos. Ela e a irmã ficaram muito tempo presas, sofrendo tortura, maus tratos. A irmã morre no campo de concentração. E ela é libertada depois que acaba a guerra. E ela viaja o mundo todo pregando o amor de Deus, falando do perdão do Senhor Jesus. E ela traz uma frase, irmãos, que pode traduzir muito do que eu quis trazer nessa noite. E a frase é essa que está aí no telão, irmãos. Que a gente nunca deve ter medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Ela traz essa frase, irmãos, porque ela fala que uma das grandes lutas da vida dela ali naquele campo de concentração era entender como pode o Deus que ela cria, um Deus tão bom, tão poderoso, permitir tanta maldade contra os judeus, contra a sua família, ela que viu a sua irmã sofrer e morrer dentro do campo de concentração. E ela ficava nessa dúvida, como pode um Deus que é tão bom, tão poderoso, tão grandioso, permitir isso? E ela resolveu confiar, por isso que ela trouxe essa frase. Eu não tenho medo de confiar. Não tenha medo, amado irmão, de confiar em um futuro desconhecido a Cristo que você conhece. Eu queria terminar orando. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor nos faz entender que tudo o que acontece nesta terra está sob o Teu controle. Nós não entendemos como isso funciona, Pai. Nós não entendemos nem um pouco. Mas eu quero, nesta noite, Pai, que o Senhor trabalhe em nosso coração a confiar. A confiar, a falar como Jonas Madureira, a nossa inteligência, que muitas vezes é humilhada, ela é finita. Como nós podemos conhecer o Deus de toda a terra, cujos pensamentos são mais altos do que os nossos? Quem foi o seu conselheiro? Assim diz a Tua palavra. Senhor, nos ajuda a entender de fato como nós podemos descansar em Ti. Nos dá um coração que questiona sem perder a fé jamais. Que diante do dia mau, diante da dificuldade, nós possamos lembrar de quem o Senhor é, dos Teus atributos, da Tua bondade, do Teu amor, do Teu cuidado em nossas vidas. Levar a Ti as nossas orações e descansar aguardando a resposta. Ah, Deus, por vezes, muitas vezes essas respostas demorarão. Por vezes, talvez, a gente nem receba a resposta de todas as nossas dúvidas. Mas nós confiamos que o Senhor é um Deus amoroso e que cuida de cada um de nós. Aumenta a nossa fé. Aumenta, Pai, para que a gente possa resistir ao dia mau. Para que a gente possa sempre lembrar de Ti. Nos dá mais amor a Ti e a Tua palavra. Nos dá desejo de Te conhecer verdadeiramente dia após dia. Para que a gente vença o dia mau. Obrigado, Pai, por tão grande salvação. Porque foi usando ímpios que o Senhor trouxe salvação ao mundo. E é por causa dessa salvação que nós podemos confiar na Tua ação. Ó Deus soberano, nos ajuda. Cada dia mais que nós possamos se tornar o nosso Deus pessoal. No sentido de que nós temos um relacionamento tal contigo, meu Deus. E nós podemos dizer, é o meu Deus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu queria fazer um último recado. Foi avisado aqui que na sexta a gente não vai ter culto de oração. Mas na sexta-feira, a partir de sexta-noite vai estar liberado para a gente, quem quiser ir ao acampamento, onde vai ser o nosso local do acampamento, já pode ir. A grande questão é que nosso acampamento oficialmente ele começa a partir da tarde do sábado. Então, a alimentação toda foi providenciada da parte da noite do sábado até a segunda, até o meio-dia. Então, se você for antes, você vai ter que levar a sua alimentação. Então, prepare-se para isso. Se você for na sexta-noite, quiser já ir antes, você pode. E na sexta-noite já vai haver alguns irmãos lá, porque alguns irmãos já vão antes para ajustar alguns detalhes finais ali no acampamento. Então, vai acontecer na sexta-noite o culto de oração lá. Então, se você quiser cultuar conosco, orar conosco na sexta-feira lá no local do acampamento, você já pode ir, nós vamos realizar um culto de oração lá, com os irmãos que estiverem lá. Se você quiser ir já aproveitar e iniciar o seu acampamento já desde a sexta, você pode estar lá conosco. Se você quiser ir só para o culto de oração, vamos estar lá orando também. Amém? Vamos para o nosso momento de ceia. Queria convidar o irmão Charles, pode ajudar a gente? Vou pedir também para o David, pode ajudar a gente também? Por favor. É a distribuição dos elementos da ceia. Enquanto os irmãos estão distribuindo, gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias em 1 Coríntios. É um texto